Quando eu entrei no curso de letras, eu achava que a única opção que eu teria de profissão era ser professora e dar aula. Spoiler, essa não é a única opção. Eu me formei em letras, português e espanhol pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e hoje eu trabalho com marketing e comunicação em uma multinacional. E não, eu não calculei isso desde o começo, não era um plano que eu tinha quando eu entrei na faculdade, partiu de uma oportunidade que surgiu. Bom, pessoal, meu nome é Giovana Gabriela, como eu falei, eu acabei de me formar no curso de Letras, Português e Espanhol pela Unifesp e voltei aqui trazendo esse vídeo, falando um pouco mais sobre as opções que existem para quem faz letra depois que se forma. Foi uma sugestão de uma inscrita aqui no canal, num dos comentários do meu vídeo. Se eu não me engano, o nome dela é Melissa Souza. Obrigada, Melissa, pela sugestão. E eu voltei aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Existe um mito aí, para a maioria das pessoas, de que quando você faz curso de letras, automaticamente você vai ser professor de português ou, no máximo, vai fazer um mestrado. Eu passei por isso, até hoje, quando eu falo que eu fiz letras, muitas pessoas acham que eu dou aula e não dou aula. Então eu tô aqui já para quebrar esse primeiro mito que normalmente é o que as pessoas pensam. O curso de letras, ele te ensina a lidar, com várias coisas. Ele te ensina a lidar com linguagem, com interpretação, com discurso, com comunicação. Então ele pode sim ser um diferencial para você atuar em diferentes áreas, em diferentes frentes que estejam relacionadas a isso. Uma das primeiras opções aí que você pode seguir na sua carreira quando você cursa letras, principalmente se você gosta muito da área de pesquisa, se você gosta de se dedicar à pesquisa, é realmente fazer mestrado, doutorado, se dedicar à pesquisa e, enfim, seguir essa carreira aí de docência universitária, porque quando você faz mestrado e doutorado, automaticamente você pode sim dar aulas em faculdades e universidades. A segunda opção está relacionada ali à educação básica, eu diria, que você pode ser professor do ensino fundamental, do ensino médio, professor de português ou de língua, se você fez letras com outro idioma. Você pode ser professor de algum curso de idiomas. Você pode trabalhar com alguma área da educação à distância, então você pode ser professor à distância também. Você pode dar aulas de idiomas particular à distância. E além disso, você também pode trabalhar com a questão do material didático, A gente no curso de letras licenciatura, a gente aprende muito sobre material didático, a desenvolver material didático. Inclusive, no meu último estágio de espanhol, nós desenvolvemos o material didático do começo ao fim para o nosso próprio mini curso. Então, você também pode trabalhar nessa área. Também existe a opção de escrita e revisão. Você pode trabalhar com toda essa parte de texto mesmo, Você pode trabalhar com revisão de texto, você pode trabalhar como copywriting, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Você saber realmente, hoje eu faço muito isso no meu trabalho, que é você saber desenvolver diferentes tipos de texto, saber diferentes tipos de voz, para você usar tom de voz, para você usar ali em determinadas comunicações, para você atingir o seu público-alvo, para você alcançar o resultado que você deseja. Então, você pode trabalhar com isso, com conteúdo para internet. É uma área bem ampla, essa área de texto, assim, é uma área bem ampla, você pode explorar e também pode ocorrer de você trabalhar com vários desses pontos numa única função, Porque querendo ou não, às vezes uma coisa acaba completando a outra. E aí nós chegamos na área de comunicação e marketing, que é a área que eu atuo hoje. Nessa área você pode trabalhar com comunicação interna, comunicação externa, produção de conteúdo, assim, no geral. Pode trabalhar como social media, você pode trabalhar com essa questão de branding, de marca, de cuidar de uma marca, de um nome, de uma empresa. Pode trabalhar com marketing digital.
Então, existe também essas opções, né? Claro que ali quando você trabalha com essa questão de texto, produção de texto, saber o tom de voz, acaba conversando com redação publicitária, acaba às vezes conversando com comunicação externa, mas existe muito tipo de conteúdo e muito conteúdo precisando ser produzido, ainda mais hoje que as coisas são tão rápidas. Se você parar para pensar nessa área de produto, tem produto sendo criado constantemente, tem marca fazendo propaganda o tempo todo. Então, assim, gente, existe sim muitas possibilidades, não só a sala de aula. Além disso, você pode trabalhar também na área de tradução, né? Se você fez português de um outro idioma, você pode traduzir textos, questão de revisão bilíngue, trabalhar com conteúdos em outros idiomas no geral. É uma área bem assim, que eu sempre ouvi falar muito bem, que paga bem, que é uma área requisitada, então assim, também existe essa possibilidade. Compartilhando um pouco de como foi a minha trajetória em si, né? Como eu já falei em outros vídeos, eu entrei no curso de letras trabalhando em período integral, em horário comercial. Eu ficava fazendo hora extra aos finais de semana, era comum precisar fazer hora extra aos finais de semana. Então, eu trabalhava muito, era um trabalho bem longe da faculdade, era um trabalho nada flexível e que estava assim impactando na minha vida universitária, nos meus estudos. E assim, nesse trabalho, poucas eram as pessoas que estudavam e não existia nenhum incentivo, nenhum estímulo para que a gente se desenvolvesse, para que a gente estudasse. Então as pessoas não entendiam muito bem qual que era a realidade de uma pessoa que está estudando, que está dentro de uma universidade, que está indo para longe, né? Porque era longe todos os dias. E eu escutei um conselho de um professor que, se eu não me engano, me deu LPT2, foi no segundo semestre. E ele falava assim, ele contou um pouco sobre a transição dele de carreira, enfim, que inicialmente quando ele começou a estudar... Ai, desculpa, gente, barulho de moto, barulho de tudo aqui. Enfim, quando ele começou a estudar, ele parece que ele trabalhava num banco, enfim, ele foi fazendo a transição, compartilhou com a gente e nos aconselhou a quem trabalhasse já, né, na época, fazer a transição quanto antes, porque você acaba sentindo o impacto menor, né, eu acredito. Então, ele incentivou a gente realmente a procurar estágio, a procurar oportunidades ainda durante a faculdade, assim, o mais cedo possível. E aí calhou que eu já não estava contente, eu já não estava satisfeita com o meu trabalho, foi por isso também que eu fui atrás de conseguir realmente passar na faculdade para realmente mudar ali daquele ambiente. E eu comecei a procurar estágios na área de letras, tudo que eu podia me candidatar, eu me candidatava porque eu estava realmente querendo aproveitar, assim, a oportunidade de estar na faculdade ao máximo. Então, já que eu não podia viver para os meus estudos, eu queria ter um pouco mais de tempo para isso, né? Ou para chegar de uma forma melhor na aula, enfim, já não ter que trabalhar no fim de semana já ia me ajudar bastante. Só que assim, a maioria dos estágios que aparecem são realmente para sala de aula, são para suporte para professor, para trabalhar em escola. E aí esses estágios, no geral, eram com uma carga horária de 4 a 6 horas mesmo, mas a maioria de 4 horas, uma carga horária menor. E as bolsas, assim, na época, tá, gente, que eu procurava bolsa auxílio de estágio e escola, era muito baixa. Não dava para eu largar, assim, o meu trabalho para receber a bolsa que as pessoas estavam oferecendo, porque não ia pagar minhas contas e aí eu ia ter que arrumar uma outra fonte de renda e ia acabar sendo elas por elas em questão assim de desgaste e de falta de tempo para estudar. Então eu fiquei assim cerca de uns 3 meses procurando vaga, me candidatando, fazendo entrevista. Tem muitas escolas que querem que você more perto da escola, ou que quer que a faculdade seja perto da escola, e até a condução, o vale transporte, eles não pagavam, tipo, o que você precisaria, eles davam um valor X e você se virava com o resto. E assim, gente, você já é estagiário, ainda você tem que tirar a condução do seu bolso para completar.
Enfim, né, complicado. E aí apareceu essa vaga de estágio, foi pela companhia de estágios. Eu não conhecia a companhia de estágios, eu conhecia a Nube, eu conhecia a CIE, mas eu não conhecia a companhia de estágios. Eu me candidatei, se eu não me engano, para 2 vagas, e uma dessas era a vaga que eu acabei entrando. Era uma vaga que pedia um estagiário para cuidar da comunicação interna da empresa. Então, letras não era assim opção lá que apareceu, mas eu me candidatei mesmo assim e acabei sendo selecionada nas 2 fases, se eu não me engano, tiveram 2 fases de entrevista com a companhia e depois uma entrevista com a gestão, né, da minha vaga. Pessoalmente eu fui. Foi uma experiência muito interessante, foi uma entrevista bem diferente do que eu estava acostumada, sabe? Eu tive que fazer uma apresentação no PowerPoint, enfim, eu tive a oportunidade de falar bastante nessa entrevista. E também foi a primeira vez que eu fui aprovada assim na hora, porque lá na hora mesmo já me deram a resposta e falaram que sim, tinha sido aprovada, na verdade, né? Já falaram tudo sobre a vaga. E eu fiquei feliz da vida porque era um ambiente, uma oportunidade completamente diferente de todas as oportunidades que eu já tinha tido, sabe? Então foi muito bom, eu lembro que eu fiquei muito feliz. Foi um universo muito novo pra mim, era tudo novo. E aí eu fui aprendendo aos poucos, sabe, gente? Eu fui contratada para aprender ali sobre comunicação interna. Viram um potencial em mim, viram que, bom, letras, né? E eram comunicações que exigiam muita escrita, a princípio era muito texto. E aí, aos poucos, eu fui me desenvolvendo e aprendendo outras coisas, fui cuidando, comecei a cuidar de comunicação externa. E quando a gente fala de comunicação externa, se precisa de uma entrevista para uma revista, se precisa de um conteúdo escrito para ser publicado numa revista, se vai ser um anúncio, enfim, se precisa. Eu já fiz de tudo um pouco, eu já acompanhei gravação de documentário, eu já fiz de tudo, assim, nessa área, né? Já trabalho bastante com suporte, assim, para a área comercial, mas também para os próprios colaboradores, né? Às vezes a gente acaba cuidando de coisas de endomarketing, enfim, muitas coisas. Eu posso um dia fazer um vídeo detalhado sobre coisas que eu faço, de repente, se vocês tiverem curiosidade. Mas a minha equipe é uma equipe muito enxuta, então a gente acaba tendo que dar conta de várias coisas. Isso, de certa forma, é bom pra mim, porque eu acabei aprendendo muito sobre marketing, que, né, eu não estudei marketing, eu estudei letras, mas eu acabei aprendendo muito em suporte para evento também, organização de evento do zero. É, assim, puxadíssimo, mas é uma coisa bem interessante, assim, também. Claro que eu tenho as minhas preferências, eu prefiro realmente ficar atrás de produção de conteúdo, mas eu aprendi muitas coisas em diversas frentes relacionadas à própria comunicação. Então, foi basicamente assim minha trajetória. Eu fui contratada com um contrato de 1 ano de estágio, depois eles renovaram esse contrato, então eu trabalhei 2 anos como estagiária lá. Foi boa parte, assim, do curso. Eu entrei no 3º termo, né, nessa empresa. E aí, depois eu fui efetivada, se eu não me engano, eu fui efetivada no 7º, do 7º pro 8º termo, alguma coisa assim. Porque como teve a greve, eu fiquei um pouco perdida nesse sentido. Mas eu fui efetivada, faltava poucos meses pro meu casamento. Então, eu também organizei todo o meu casamento, eu ainda era estagiária. Então, se você é estagiária e quer casar, aquelas... Eu sempre dou um jeito de falar sobre isso. Enfim, então foi basicamente isso, assim. Eu não sei se ficou muito claro, espero que sim. Mas foi essa minha trajetória nessa área de comunicação e marketing. Hoje eu já penso em fazer alguma especialização na área que possa me ajudar um pouco mais, assim, né, na minha rotina, no meu trabalho. Eu tô analisando ainda possibilidades. Eu não sei, né? A nossa vida profissional, às vezes, ela é um pouco incerta. Então, eu tô esperando pra ver como que vai ser algumas coisas, enfim. Mas é um pensamento que eu já tenho de fazer alguma especialização nessa área.
Mas eu já tive a oportunidade de fazer vários cursos. Tá todo mundo passando de moto aqui hoje. Eu já tive a oportunidade, por conta da empresa mesmo, de fazer vários cursos introdutórios, assim, na área de marketing. E foi algo que me ajudou muito, assim, a complementar, né, o meu conhecimento que eu já tenho em letras, mais esse conhecimento introdutório em marketing, já me ajudou bastante, assim, nesse primeiro ano aí efetivada. É importante falar, né, que a faculdade, ela não vai entregar tudo pronto, você não vai sair pronto da faculdade, é uma base. Faculdade é uma boa base que a gente acaba tendo, né? O curso ali na Unifesp, eu tenho que puxar a sardinha porque eles acabam instigando muito a gente na prática. Os estágios fazem muita diferença e os professores estão o tempo todo colocando a gente em prática, então sim, a gente acaba aprendendo bastante, mas não é a mesma coisa da vida real, da vida aqui fora. E assim, gente, muita coisa você vai aprender no dia a dia, muita coisa você vai definir pra você, pra onde você quer que a sua carreira vá. Claro, a partir das oportunidades que você vai ter, mas assim, você que vai decidir pra onde a sua carreira vai, pra qual caminho você vai ir, o que você vai se especializar, se você tem que fazer um curso, você vai sentir necessidade de algumas coisas, né? Você sai da faculdade e às vezes você pensa, putz, eu acho que nisso daqui eu ainda não aprendi tudo o que eu deveria, eu ainda não me desenvolvi da forma que eu deveria, então eu vou fazer um curso específico sobre esse tópico. E as coisas vão andando, você realmente vai aprendendo no dia a dia com outras pessoas também que têm muita experiência, né, nessa troca. E em buscar também muita coisa. Gente, durante a faculdade, muita coisa você tem que buscar sozinho, por conta própria. E vai ser assim também depois que você se formar. Mas o que eu quero falar claramente é que você não tem que se preocupar em sair da faculdade pronta, em sair com carreira de sucesso montada, não. Calma, respira fundo, vai dar tudo certo. Vai sempre existir muitas possibilidades. Eu já falei isso também outras vezes, eu encontrei em letras muitas possibilidades, né? E tem pessoas que trabalham como professor durante o dia, professor de português no colégio e durante a noite vai dar aula em um curso de idiomas. Tem gente que trabalha como professor, mas também trabalha fazendo revisão de texto. Então, assim, tem opções, existem opções e, enfim, aí você vai decidindo também conforme as coisas vão surgindo. E se você faz letras e quer mais vídeos sobre o curso, sobre carreira, sobre questões de mercado de trabalho, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir, comentar aqui embaixo, né, caso vocês tenham outras sugestões, e me acompanhar nos próximos vídeos. E claro, se você já é formado em letras, por favor, comenta aqui embaixo como que você tem trabalhado, para onde que a sua carreira foi, quais oportunidades surgiram aí depois de se formar.